Vamos lá, a única chance que dá para eu mudar de vida. Eu irei agarrar essa chance com força. Essas foram as últimas palavras do garoto esverdeados, antes de puxar uma chave azulada do bolso e colocar ela dentro do túnel da estação de metrô. Logo em seguida uma faísca azulada se acendeu e transformou-se em um portal de Dungeon. O Izuku olhou para esse portal de Dungeon, mas estranhou algo. Ele disse em seus pensamentos com a mão no queixo: porque as pessoas em volta não enxergam esse portal? Só eu consigo ver. Tanto faz, eu irei entrar agora mesmo. Ainda em relutância, o garoto botou a mão dentro do portal lentamente, com medo de que algo desse errado, mas com o tempo ele se acostumou com o portal e entrou logo de uma vez. Aviso: o jogador entrou em uma dungeon instantânea. O Izuku logo em seguida olhou para trás e viu o portal ser lentamente fechado. Entrando em completo desespero, o Izuku disse gritando: a entrada foi fechada. Como isso é possível? O que eu faço agora? Eu tentaria fugir se o portal ficasse aberto. Mas os pensamentos do garoto foram interrompidos pela voz monótona do sistema. Aviso: você não pode deixar a dungeon. Mate o boss ou procure pela pedra de retorno. Lendo essa mensagem, o garoto começou a pensar: droga, faz poucos dias que eu tentei suicídio e já estou me arriscando nessas dungeons, só pode ser brincadeira. Disse o garoto com uma expressão assustada e com a voz trêmulas, mas logo em seguida o garoto sente um arrepio em sua espinha e olha para trás, arregalando-os ele olha para trás e diz cochichando para si mesmo: o que é essa sensação estranha? É como se alguém tivesse querendo me matar. Eu realmente tenho que fazer isso sem um grupo. Se recompondo aos poucos, o garoto esverdeado desce as escadas da estação do metrô lentamente e com cautela, até que conseguiu seguir em frente, mas sempre mantendo a guarda alta. Olhando para os lados, o garoto disse soando frio: o que eu tenho que fazer aqui? Aos poucos eu estou perdendo a confiança. Mas logo os seus pensamentos foram interrompidos por um cheiro forte de ferro. Com a testa franzida ele disse baixinho: o que é esse cheiro forte? Parece cheiro de ferro. Por uma fração de segundo o Izuku conseguiu desviar de um ataque surpresa de um lobo vermelho. Com os olhos arregalados, ele disse com uma voz trêmula: isso é um monstro bestial? E logo após essas palavras ele foi atacado novamente pelo lobo vermelho, e que novamente o garoto conseguiu se esquivar dos ataques do lobo feroz. Se recompondo, o garoto disse em seus pensamentos: um lobo? Espera. O lobo novamente atacou o garoto, que conseguiu se esquivar dando alguns mortais para trás, mas logo em seguida o Izuku bateu em uma parede e perdeu o equilíbrio e ficou caído no chão. O garoto, sem entender, disse com uma voz emanando surpresa: o meu corpo está muito leve. Sabendo desta informação, o Izuku deu pulo para cima do lobo e caiu próximo a ele, e logo seguida o Izuku foi atacado por uma mordida colossal vinda do lobo. Mas tentando esbanjar confiança, o garoto disse em seus pensamentos: eu acabei de conseguir uma nova chance de se tornar mais forte. Eu não vou desperdiçar essa chance novamente. Morra! Carregando um soco com a potência máxima de sua força, o garoto desferiu um soco tão forte no rosto de lobo que mandou o mesmo para longe. E logo após desse ataque o Izuku disse como uma expressão séria: eu não vou morrer hoje. Completamente calmo, o garoto olhou para sua mão e disse completamente surpreso: eu aumentei a minha força? Será que foi quando eu upei os meus status em força? Mas o lobo ainda está vivo. Eu tenho que fugir rápido.
Depois dessas palavras, o garoto esverdeado correu com toda a sua força para longe, mas não foi o suficiente para fugir do lobo. O Izuku levou um corte de raspão das garras do lobo. Analisando a situação, o Izuku disse em seus pensamentos: eu não serei capaz de vencer esse monstro. Eu não tenho nenhum grupo comigo. Eu só tenho meu corpo e mais nada. Uma ideia surgiu na mente de Izuku. Depois dessas palavras, ele disse gritando: abrir inventário. Aviso: itens disponíveis no inventário do jogador. Katana do iniciante. Classe D. Durabilidade 100. O jogador deseja utilizar esse item? Sem escolhas, o garoto disse gritando: sim. Uma katana comum imbuída com magia se materializou na mão do Izuku. Logo após a katana se formar por completo, o garoto foi para cima do lobo. Em uma alta velocidade, o Izuku pegou a sua katana e conseguiu enfiar no pescoço do lobo feroz, mas logo em seguida o lobo deu um rugido ensurdecedor que fez o garoto perder o equilíbrio. Mas em pouco tempo o Izuku se recompõe e consegue pegar sua katana novamente. Analisando a situação, o Izuku disse com uma expressão calma: eu só tenho que ser mais rápido que esse lobo. Não vai ser difícil. Logo após essas palavras, o Izuku correu a toda velocidade na direção do lobo e conseguiu fazer uma finta, fazendo o lobo ficar confuso e logo em seguida decapitando o mesmo. Dando um suspiro de alívio, o Izuku disse com uma expressão feliz: graças ao sistema, eu consegui matar aquele lobo usando a katana que ela me deu. O Izuku novamente ouviu a voz monótona do sistema: aviso: o jogador conseguiu derrotar um lobo de ferro. Aviso: o jogador subiu de nível. O Izuku não ligou muito para isso e disse olhando para o inventário: isso é um inventário. Isso vai ser muito útil no futuro, mas como funciona esse inventário? Eu poderei guardar as coisas sem perdê-las? O garoto olhou para trás e disse enquanto apertava a katana: já que eu tenho uma arma, eu vou fazer questão de usar ela em seu máximo. Mais dois lobos de ferro saíram da sombra de uma loja da estação. Em uma alta velocidade, os dois lobos partiram para cima do garoto esverdeado, que conseguiu se desviar por pouco. Ele disse em seus pensamentos: merda, agora são dois lobos para eu cuidar. O garoto correu a toda a sua velocidade para cima do primeiro lobo, mas o segundo lobo conseguiu morder o braço do Izuku, que começou a gritar de dor. Sem opções, ele pegou a katana em sua mão e conseguiu penetrar no crânio de um dos lobos, que deu tempo suficiente para conseguir se afastar do mesmo. O Izuku deu uma longa suspirada e disse: meu braço está doendo pra caralho. Eu vou te matar, lobo filha da puta. O lobo avançou para cima de Izuku, que conseguiu se desviar com muita dificuldade, mas o lobo conseguiu jogar a katana do garoto para longe. O garoto, vendo aquilo, disse para o lobo: eu vou ser obrigado a usar violência, seu maldito. O garoto, em uma alta velocidade, conseguiu agarrar o lobo pelos braços, mas em compensação ele foi mordido no ombro. Mas o garoto não deu a mínima e começou a socar o rosto do lobo. Ele desferiu uma sequência incrível de socos no rosto do lobo, que o matou em pouco tempo. Dando uma olhada para trás, Izuku disse com uma voz assustada: vocês não são nada comparados ao Bakugou e Izumi. Eu vou matar todos. Vários lobos começaram a cercar o Izuku e ele disse: abrir estatística. Abrindo estatística do jogador. Estatística. Nome: Izuku Midoriya. Profissão: estudante. Nível: 2. Título: nenhum. HP: 205. MP:
22. Cansaço, 10. Força, 20. Agilidade, 11. Vitalidade, 11. Inteligência, 11. Sentidos, 11. Pontos de status sobrando, 0. Habilidades passivas. Desconhecido, nível máximo. Musculatura, nível 1. Ativo. Arrancada, nível 1. Dando uma olhada rápido nos status, o garoto disse sorrindo: "Isso vai dar para o gasto." 40 minutos depois, o Izuku havia acabado de massacrar vários lobos e outros monstros. Izuku começou a dizer em seus pensamentos: "Depois de um bom tempo caçando monstros, acho que já entendi como funciona um pouco o sistema. A cada nível aumenta atributo em todos os meus status. Concluir as minhas quests dão 3 pontos. Subir de nível significa aumentar todos os meus atributos em 1. Parece que caçar torna as coisas mais eficientes. O quão forte eu fico a cada 1 ponto de habilidade." O Izuku se levantou e deu uma olhada nos cadáveres dos monstros e disse com a mão no queixo: "Eles não dropam núcleo de mana. Achei que todos os monstros tivessem um núcleo mágico de mana." Dando mais uma olhada no cadáver do monstro, ele disse como uma expressão de dúvida: "Eles dropam itens ao invés de núcleos? Espera. Tem uma loja dentro do sistema, será que eu posso vender esses itens?" O Izuku ficou catando todos os drops dos logos, até que ele viu uma coisa no sistema e disse: "O que comprar faz? Aviso. Você não tem nível suficiente para comprar na loja." Frustrado com essa notificação do sistema, ele disse em um tom de raiva: "Eu preciso de mais level para comprar itens." "Oh, mas tem a opção de vender itens. Aviso. Você gostaria de vender os seus itens? Sim ou não?" O Izuku, ansioso para o que iria acontecer, disse animado: "Sim." O Izuku olhou o valor baixíssimo da presa de Raikan e disse: "Só 20 gold? Quanto isso vale? O que eu faço? Já matei todos os monstros aqui, será que eu vou para a sala do boss? Eu vou ir até o fim." Com receio de descer até o salão do boss, Izuku disse para si mesmo: "Que energia aterrorizante é essa? Sinto que eu vou morrer se descer lá, mas foda-se." Lutando contra o seu medo, o Izuku decidiu ir de uma vez até o salão do boss. Ele disse em seus próprios pensamentos: "Impressão minha, ou as escadas estão longas pra caralho." Chegando ao subsolo da estação de trem, o Izuku não havia visto nada anormal, até que uma serpente gigante aparece em uma alta velocidade e dá ataque com o rabo dela no Izuku. O garoto consegue se defender, mas com muitas dificuldades, e bate com uma força imensa na parede, fazendo a mesma quebrar com o impacto. Completamente desnorteado, o garoto tenta pegar a sua katana, mas ele vê que ela está quebrada e diz, entrando em desespero: "A minha katana está quebrada." Se levantando dos escombros, o Izuku olha para aquela serpente gigante e diz com um pouco de medo em sua expressão e voz: "Você é grande pra caralho, mas ainda eu sinto que você é fraco. O seu nome está em laranja. Cada cor representa um tipo de cor. Branco indica que o monstro é fraco. Verde indica que o monstro tem força média. Laranja indica que o monstro é forte. Vermelho indica que o monstro é forte pra caralho. E você tem o nome laranja. Eu ainda tenho chances de te vencer, Cobrão, ou melhor dizer, Hazaka." O Izuku é interrompido com um ataque feroz vindo da serpente, mas consegue se esquivar e tenta contra-atacar usando sua katana quebrada, mas não surte efeito nenhum.
Analisando a cobra de Hazaka, o Izuku diz em seus pensamentos: eu não vou conseguir perfurar a pele dessa cobra, ela é muito grossa, eu vou ter que usar força bruta. A cobra, sem dar chances para o garoto, desfere outro ataque com a sua cauda, só que 2 vezes mais forte que a anterior. Isso faz Izuku ser jogado a uns 50 metros em menos de 4 segundos. Tentando se levantar, o Izuku diz: eu ainda estou fraco. Não, eu estou forte pra caralho. O Izuku é jogado de todas as formas pelo ataque da cobra. Já quase sem forças, ele diz: será que eu vou morrer aqui? Não, eu vou exterminar essa cobra. O Izuku, com os olhos e brilhando em um vermelho cor de sangue, avança ferozmente no pescoço da serpente e tenta enforcá-la com toda a sua força, mas sabendo do plano do garoto, a serpente fica se debatendo para tentar matar o garoto, mas sem sucesso. Isso só faz o garoto ter mais força e raiva. O Izuku, com raiva, diz com a voz alta: por que você não morrer logo? O garoto aperta ainda mais o pescoço da serpente, fazendo toda aquela couraça que protegia ela ser destruída e matando a cobra por dentro. Aviso: você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Completamente sem forças e esgotado, o garoto diz com um sorriso no rosto: eu venci, acho que está na hora de ir embora. Eu fiquei realmente mais forte. Finalmente poderei ser um herói. Aviso: você matou o governante do pântano, Hazaka das presas azuis. O jogador receberá 2 itens como recompensa. Item: lâmina de Hazaka. Classe do item: C-tipo, katana. Ataque: 25. Uma lâmina feita com as presas do governante do pântano Hazaka, capaz de paralisar ou ter sangramento o alvo com seu veneno mortífero. Efeito: paralisar. Possui a chance de paralisar o alvo com seu veneno. Efeito: sangramento. Possui a chance de fazer o alvo ter um sangramento constante. Dando um sorriso de alívio, o Izuku diz ainda ofegante: eu fiquei mais forte que antes, ganhei uma katana foda pra caralho, acho que está na hora de ir embora, mas o meu corpo dói muito. Aviso: o boss foi morto. O interior da dungeon irá voltar ao normal. O Izuku, olhando para a dungeon se desfazendo, disse como uma expressão de alívio: finalmente acabou. Se recompondo um pouco, o Izuku sobe as escadas e consegue sair para fora da estação de Musatafu. Achando estranho o pouco movimento, o Izuku diz com uma voz calma: o que aconteceu aqui? Tudo parece tão deserto. Logo após o Izuku falar sobre isso, de repente aparece um soldado dizendo: o que você está fazendo aqui? Você é um herói? Venha conosco, tem um vilão logo após aquela esquina. Sem reação, o Izuku só responde: tá. Vários heróis estavam cercando o vilão de pedra, mas sem sucesso de conseguir derrubá-lo. Vendo isso, o Izuku prepara sua katana quebrada e lança com toda a força possível para cima do vilão de pedra, fazendo o mesmo explodir sem querer com o impacto da força, deixando todos chocados com aquela cena horrível. Vendo a merda que fez, o Izuku correu pra caralho até o hospital. 3 semanas após o Izuku entrar na dungeon, o Izuku estava fazendo suas quests diárias, quando de repente alguém bate na porta de seu quarto e ele diz com uma voz calma: já vai. Quando o Izuku abre a porta, ele se depara com a enfermeira completamente corada, e ele diz com um sorriso gentil: você precisa de alguma coisa? A enfermeira responde gaguejando: você tem visita, aliás, poderia me passar o seu número de telefone? O Izuku, ouvindo isso, fica meio vermelho e responde:
Tudo bem, aqui está. Mas eu tenho uma pergunta. Quem veio me visitar? A enfermeira gentilmente responde. A sua irmã, Izumi Midoriya. A expressão do Izuku fica séria e ele responde. Pode liberar. Alguns minutos se passam e a porta se abre e de lá sai a Izumi com lágrimas nos olhos e diz chorando para ele. Irmão, me perdoe, por favor, irmão. Eu me arrependo do que eu fiz a você. Ouvindo essas palavras genuínas, o Izuku responde com um tom sério. Tudo bem, Izumi, eu te perdoo. Mas eu quero distância de você, você me dá nojo. A Izumi ainda chorando diz. Eu não queria fazer aqueles tipos de bullying com você, Izuku. Eu queria mais te proteger. O Izuku fica com raiva das palavras de sua irmã diz gritando com ela. Você queria me proteger. Por que não fez isso antes? Eu necessitava da ajuda de todos e todos me ignoravam. Até você me ignorava. Acha mesmo que eu vou querer manter contato com uma puta igual você e a mamãe? Eu quero mais é que vocês se fodam, seus lixos ambulantes. Frustrada e sem pensar em nada, a Izumi grita, emanando uma grande quantia de poder mágico. Por favor, para. Tudo começa a levitar ao redor dela, e o Izuku vendo pegar ela pelo pescoço e diz em um tom de ameaça. Saia do meu quarto e não volte mais. Eu não quero ouvir a sua voz, eu não quero ver a merda do seu rosto, Izumi.